E agora a reta final do nosso encontro Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade. E para esse último bloco, saúde em pauta e uma preocupação quando os medicamentos não fazem mais efeito. Consequências e entender o porquê disso também no meio da nossa sociedade. O meu convidado, mais uma vez, Dr. Marco Antônio Malchitsky, que é farmacêutico, bioquímico, microbiologista, é consultor de microbiologia clínica, membro da Sociedade Brasileira de Microbiologia e membro da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e um defensor também da temática, a questão dos antibióticos, através aqui falando da resistência bacteriana. Dr. Marco Antônio, mais uma vez conosco, muito bom tê-lo aqui, tá? Obrigado, Denise. Cumprimento você, cumprimento aos telespectadores da TV Galega. Vocês são parceiros dessa luta, você pessoalmente, o seu programa, estão sempre dando oportunidade da gente vir conversar e tentar esclarecer o risco do uso inadequado dos antibióticos. Isso vem ao encontro justamente dessa afirmação, a resistência bacteriana, e aí podendo chegar a um momento, doutor, em que, de repente, os medicamentos não vão mais fazer efeito? Com certeza, Denise. Essa é uma grande preocupação que nós temos. Usar aquilo que tem, bem usado, para não faltar. Senão nós vamos começar a ter aquilo que nós tínhamos lá em 1928, quando foi descoberta a penicilina. Nós nos complicávamos por pequenas doenças, por problemas, infecções de ouvido, de garganta, que nós não tínhamos antibióticos e as pessoas podiam até falecer por pequenos ferimentos. É isso que nós estamos tentando evitar. E não dá para apostar só em antibióticos novos. Nós temos que usar bem aquilo que nós temos, porque demora muito para fazer antibiótico, é caro para fazer antibiótico. Você usa por um período muito curto, 7 dias, 10 dias, conforme o receituário médico, e depois aquilo fica parado. Então nós temos que saber usar os antibióticos que nós temos. Mas esse saber usar passa por uma prescrição médica. Eu pergunto isso porque, assim, hoje antibiótico, ele só pode chegar até aquele paciente se o médico prescreveu, ou não é bem assim, doutor? A lei diz isso. A lei diz isso. A preocupação na lei está evidente. A preocupação da lei está evidente. O uso de antibiótico é para ser prescrito por um profissional que tenha sua capacidade. Veterinário, odontólogo e dentistas, e médicos. Esses 3 têm a capacidade de prescrever antibiótico. Farmacêutico não. Farmacêutico não prescreve. Farmacêutico entrega o pedido que o médico. Ele pode ver a receita, ele pode ver a dosagem, ele pode ver se naquela receita tem antibiótico que vai contribuir ou vai prejudicar o consumo do antibiótico, a sua ação, aí tudo bem. Agora, prescrever, médico, odontólogo e veterinário. São esses 3 profissionais que prescrevem antibiótico no Brasil. E por que a preocupação é tão grande com os antibióticos? Até para as pessoas poderem entender. Eles foram criados para salvar vidas. E hoje se tem essa preocupação sobre o uso indiscriminado e a própria resistência das bactérias. Mas o que é esse antibiótico no nosso organismo, doutora? O antibiótico tem uma função muito simples. Combater bactéria. Ponto. Ele não combate parasita e ele não combate vírus. É antibiótico. Ele foi feito para combater uma infecção feita por bactéria. Quando você toma um antibiótico, nós temos uma microbiota no nosso intestino, no nosso corpo, nós temos um conjunto de bactérias que fazem parte do nosso corpo. Quando eu tomo antibiótico para uma infecção, o antibiótico não mata só as bactérias que estão me causando a infecção, mas também mata minhas bactérias boas. Este é um dos grandes problemas do antibiótico. Ela muda a minha microbiota. E o nosso intestino, é conhecido como o segundo cérebro, ele tem bactérias lá que te ajudam na digestão, que produzem hormônios, que ajudam a emagrecer, engordar. Então, e quando você mata essas bactérias, você muda todo a tua microbiota e isso influencia diretamente no teu dia a dia. Doutor Marco Antônio, doenças claras que estão ligadas à questão da bactéria e doenças que trazem uma interpretação que pode ser bacteriana ou pode ser viral. Até para a gente poder colocar isso para quem nos acompanha, porque muitas vezes tem essa dúvida se realmente deveria ou não estar sendo colocado ali, empregado o antibiótico, se ele se faz ou não necessário.
três doenças, infecções que nos permitem ver bem essa diferença. Tem meningite bacteriana e meningite viral. Tem laringite, faringite, infecções da parte alta da árvore respiratória. Na parte alta você tem bacteriana e tem viral. E você tem diarreia bacteriana e você tem diarreia viral. Então, a sintomatologia, ela tem que ser descrita e vista por um médico. Esse é o primeiro passo, fazer uma anamnese para controlar se vai usar ou não vai usar um antibiótico. E definir se ele é bacteriana ou ele é viral. Então, você veja, eu dei 3 exemplos de doença que pode ser bacteriana, viral e é do nosso dia a dia. Febre não é sinônimo de bactéria. Febre é um sinal do nosso organismo que tem alguma coisa errada, que pode ser por vírus, bactérias, parasita, mas não é definição de uso de antibiótico. Uma dor de garganta, por exemplo, pode ser necessária ou não a utilização de antibiótico, a famosa bezetacil, doutor. E como então realmente ter a certeza que ela se faz necessária ali a bezetacil, o antibiótico, para tratar a infecção, a dor na garganta? Isso é anamnese clínica, isso é anamnese do médico. E você usou bem. Um dos problemas que eu acho, que eu penso antibiótico devia ser vendido na farmácia por tratamento, não em caixa fechada. Eu defendo isso, acho que nós temos profissionais competentes na farmácia, nós temos farmacêuticos lá. Se o médico pede 10 comprimidos, um comprimido a cada dia, são 10 dias de comprimido, você compra 10 comprimidos. Você não precisa comprar uma caixa de 20 comprimidos de antibiótico, porque isso vai ficar na tua casa. E, Denise, você vai usar de novo. Se aparecer aquela dorzinha de garganta que o médico receitou para tratar aquela bactéria e vier os mesmos sintomas, você vai pegar aquele comprimido que está guardado lá e vai usar. Ou a tua mãe tem uma receita espetacular que o médico deu para ela esse medicamento, ou a vizinha deu esse medicamento, são antibióticos. E principal, ele tem data. Antibiótico tem data de validade e tem data de tratamento. São 3 dias, são 3 dias. São 4 dias, 4 dias. E era para aquele tratamento. Não é porque você vai ter uma outra infecção na garganta, vamos por ter uma infecção bacteriana, que você vai usar o mesmo antibiótico. Talvez a bactéria já tenha se tornado resistente àquele antibiótico. E se ele não vai ter a função de tratar, ele vai agir em outro lugar. Aonde? Na tua microbiota, no teu conjunto de bactérias que fazem bem para você. E já estamos vivendo essa realidade. Com certeza, Denise. Isso é uma realidade. Nós estamos já no terceiro ano do nosso workshop e nós notamos o crescimento da resistência bacteriana e não é por falta de aviso. A Anvisa tem um trabalho espetacular, o BRCAS tem um trabalho, as vigilâncias sanitárias têm um trabalho, treinamento de laboratório, cursos, mas eu acho que nós não estamos conseguindo chegar na ponta. Essa é uma opinião minha. No usuário, fazer educação. Nós temos que educar a nossa população que antibiótico não é segurança. Ele é usado na hora certa. E usando de uma forma errada, as consequências vêm. Quais são as consequências? E a gente até deve, de repente, colocar aqui também, doutor, números que já comprovam justamente essa realidade, a preocupação, inclusive, das organizações de saúde, envolvendo mortes já no mundo por essa questão da resistência bacteriana, doutora. Imagina você ter uma infecção urinária e você tomar um antibiótico e aquela bactéria é resistente. O que vai acontecer com essa bactéria? Essa bactéria vai continuar crescendo, vai continuar aumentando essa infecção e ela pode chegar no teu rim, ela pode dar uma pielonefrite, ela pode dar uma sepsemia, ela pode te levar para um hospital. O que nós chamamos de, não gosto de usar esse termo, mas vou usar, uma simples infecção urinária. Para mim não existe infecção simples. Você pode ter problema com qualquer tipo de infecção. Então, momento certo, dosagem certa, paciente certo e tempo certo é como hoje se diz que é o stewardship do antimicrobiano, né? Paciente certo, tempo certo, momento certo e dose certa. E a infecção, já falei várias vezes isso, a infecção, se você usar o antibiótico certo, em 48 horas ela tem que dar um sinal. Alguma melhora você tem. Se você não melhorar em 48 horas, volta ao seu médico, converse com o seu médico, aquele antibiótico não está fazendo efeito. Se você falar de números, nós estamos falando nos
nos encontros passados em 700 mil óbitos no mundo em relação à resistência bacteriana, e se nada for feito, nós chegaríamos um número de 10 milhões de mortes em 2050. Revisto os números depois da pandemia, nós já estamos chegando a conversar sobre 1 milhão de mortos. São 300 mil a mais. E para 2050, 39 milhões de mortos. São quase 4 vezes mais o primeiro cálculo antes da pandemia. Então, é preocupante. Nós não conseguimos produzir tantos antibióticos tão rápido para que nós conseguimos combater essa resistência bacteriana. E quem são os responsáveis por tentar combater? Médicos, farmacêuticos, laboratórios, nós, a população, todos nós somos responsáveis. Nós não vamos conseguir brigar dizendo que é uma responsabilidade só do governo ou da classe média. Não. É um problema que envolve a comunidade e não só humano. Nós temos que pensar nos antibióticos que são dados para animais, que são dados para animais de corte, proteínas, que são dados para os nossos peixes, que são dados no meio ambiente. Então, é complexo, Denise. Ele é muito complexo, então nós vamos ter que ter a participação de todos. Complexo também é entender, por exemplo, a minha responsabilidade no que se refere, por exemplo, o senhor mencionou há pouco, né? Não teve efeito aquele medicamento, procuro o meu médico, ele pede para trocar de antibiótico, mas já comprei uma caixinha, já comprei ali um produto. O que eu faço com esse medicamento? Qual é o destino certo desse medicamento que eu não estarei mais utilizando, que faz parte da família de antibióticos, doutor? Descartar na farmácia. Antibiótico só vai ser tomado e escolhido o antibiótico é o médico ou o odontólogo. Esses são a capacidade. Não adianta porque você tem os mesmos sintomas, você quer dizer que é a mesma bactéria com o mesmo mecanismo de resistência. Não, não é isso. Tá? Antibiótico vencido, não descarte no lixo comum, descarte na farmácia, porque você descartando no lixo comum, você vai contaminar o meio ambiente, você vai contaminar os animais que vão mexer naquele lixo, se mexer no seu lixo caseiro. Você pode contaminar a quantidade de antibiótico, pode contaminar a água. Essa água vai ser usada para fazer irrigação de hortaliças que vão estar contaminadas com antibiótico. Quer dizer, você vai tomar antibiótico indiretamente. É uma cadeia. É uma cadeia. O que nós chamamos, que hoje é chamado de saúde única. E na dose certa, com certeza ele faz o efeito esperado, ele realmente salva vidas. E essa dose certa, a prescrição, seguindo também exatamente o tempo, a hora passando e a próxima dose também no horário certo, doutor. Orientações para justamente ter essa tabelinha dentro da recomendação médica, porque faz a diferença também na própria revolução do paciente, né? Muita diferença, Denise. O antibiótico de 6 em 6 horas, ele é tomado de 6 em 6 horas. Ele não é de 7h30 a 8 ou de 4 a 5. Não, ele é de 6 em 6 horas. Por quê? Porque a maneira que a bactéria, que o antibiótico se comporta no seu organismo, ele dá o pico e ele começa a cair. Quando ele começa a cair, você vai tomar uma outra dose, que vai subir de novo e manter uma concentração de antibiótico que possa matar essa bactéria. Então, isto é importante. Se é de 6 em 6 horas, eu esqueci de tomar às 6 horas da tarde. Quando é que eu tomo? Só à meia-noite? Não. Você vai tomar quando você lembrar. E quando você lembrar, é o ponto zero. E ali começa de novo. Eu me lembrei às 2 da tarde. Você vai tomar às 8 da noite. Tá? Isso é muito importante. Não deixar essa curva cair, porque se ela cair, é o tempo que a bactéria tem para conseguir combater e fazer mecanismo de resistência para o antibiótico. Mulher grávida pode tomar antibiótico? Tem antibiótico feito só para mulher grávida, isso é uma orientação médica, feito exclusivamente que não vai afetar a criança. Criança também pode tomar antibiótico? Criança pode tomar antibiótico. Mas nós temos que... São doses diferentes, momentos diferentes, especialmente, bem lembrado, especialmente xarope. Xarope de antibiótico é uma coisa que às vezes a gente esquece de falar e a mãe às vezes não lembra. Quando eu abro o meu xarope, quando eu tenho uma validade do xarope, que está na caixa. Quando eu abro o xarope, a validade do xarope geralmente não está mais na caixa. A validade do xarope está no frasco. Porque a validade da caixa é com o xarope fechado.
Quando eu abro, eu diminuo. É que nem conserva. Quando você abre a conserva, ele está no supermercado fechado, você tem um ano, 2 anos. Quando você abre, consumir até 3 dias refrigerado. Não é assim que geralmente são as conservas? A medicação é a mesma coisa. A validade, então, não adianta guardar na caixa e ficar olhando a validade da caixa. Tem que olhar a validade que está no frasco depois de aberto, senão ele perde o efeito. Nós estamos agora com essas baixas temperaturas, mas assim, qual é o ambiente certo para guardar um antibiótico? Todo antibiótico ele tem que ser guardado em um lugar fresco, protegido do sol. E se ele for especial, ele tem uma nota como conservar antibiótico, se na geladeira ou a temperatura ambiente. Temperatura ambiente não é a temperatura de 35, 40 graus. A temperatura ambiente é de 20 a 25 graus. Essa é uma temperatura ambiente. Às vezes a gente, só porque está nesse ambiente, a temperatura está boa. Não, ela pode estar muito fria para o antibiótico, ou ela pode estar muito quente. Então, a temperatura ambiente está na caixa da medicação de 20 a 25, está escrito isso na caixa. As orientações, que isso nós já conversamos, a importância do farmacêutico no balcão da farmácia. Ele é fundamental. Ele vai orientar o paciente a hora do antibiótico, conservação, interação de medicação, o que acontece se ele perdeu a hora do antibiótico. Então, a importância do farmacêutico, a explicação à nossa comunidade, ao nosso paciente, isso é fundamental, Denise. Isso é fundamental, por isso que todos nós somos importantes. Com certeza, e todos nós temos muita responsabilidade nesse assunto também, doutor. Para fechar com chave de ouro, uma mensagem, uma frase a mais, fique à vontade. Quando nós descobrimos o antibiótico, há 85 anos atrás, e ele entrou na nossa vida nos anos 40, a primeira mulher que foi salva por antibiótico foi a dona Anne, em 1942, ali nós tivemos um grande presente. Eu fiquei de cabelo branco e várias pessoas envelheceram com saúde por 3 motivos: vacina, antibiótico e saneamento básico. Isso nos trouxe até aqui. Então, se eu pudesse dar um conselho, um aviso, ou pedir alguma coisa, vamos conservar o que nos trouxeram aqui para deixar para as outras populações, para as outras, os nossos descendentes, que aquilo que nos fez bem, antibiótico bem feito, a vacina e o saneamento básico. Doutor Marco Antônio, muito obrigada por estar conosco mais uma vez com essa reflexão para fechar com chave de ouro nosso programa. Obrigada, tá? Eu lhe agradeço a atenção, fico à disposição. Você, como já disse, você é a nossa parceira, TV Galega é a nossa parceira, porque isso é um problema de todos nós. Não tem nem que tem mais e nem que tem menos. Nós temos todos a importância de tomar decisões que vão afetar a nós e o nosso futuro. É isso aí. E assim terminamos o nosso encontro. Muito obrigado também por você que esteve aí do outro lado nos recebendo, acompanhando os assuntos colocados em evidência na edição de hoje aqui do programa Mulheres. E também a nossa parceira, né? A loja Maria Tereza Moda Mulher. O nosso agradecimento sempre por essa linda parceria aqui. As roupas que eu venho para o nosso programa também estão ali presentes na loja Maria Tereza Moda Mulher, na Rua Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau. Uma ótima semana a todos. Até a próxima quarta-feira em mais um encontro Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade. Então até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.